melhor oportunidade para poder chegar no ar. Eita, coisa boa, aqui é a voz de Newton Marques. Receba aí meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Eita, já estava aí com saudade de ficar em sua companhia. Siga-me, fila em ritmo. Você que está chegando, mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo. Dê o seu like, o seu joinha, o seu positivo. Vamos que vamos entreter. Aqui você tem direito à informação. Manda bala, se inscreva no canal. Eita, coisa boa, levanta da poltrona, folgado. Vamos que vamos ao direito à informação. Atualize, mantenha-se informadíssimo. Inovações diariamente e periodicamente, diretamente do Supremo Tribunal Federal. Vamos aí interpretar o quê? A Constituição Federal. Nossa mãezinha, chama aqui, ó, a nossa mãe constitucional. É exatamente a Constituição explicada, comentada, o qual você nunca viu de forma tão diferenciada, mas plausivelmente estamos aqui trazendo o que há de melhor com sucesso. E obrigado pela sua visita, pela sua compreensão. Obrigado aí. Você está nos acompanhando diariamente. Receba aí o meu carinho, a minha visita, a minha gratidão. Eita, coisa boa. Vamos ouvir aí. Artigo 14, e no parágrafo 3º a seguir, vai nos referir o domicílio eleitoral da circunscrição e filiação partidária, constituindo o que? Condições de elegibilidade. No artigo 14 do parágrafo 3º, revelam-se passíveis de validação e disciplinação mediante simples lei ordinárias. Os requisitos de elegibilidade não se confundem no plano jurídico conceitual com as hipóteses de inelegibilidade, cuja definição, além das situações já previstas diretamente pelo próprio texto constitucional, só pode derivar de norma inscrita em lei complementar. Inciso 1. Nacionalidade brasileira. Inciso 2. O pleno exercício dos direitos políticos. O indeferimento de registro de candidatos por deficiência de documentação exigida por lei não implica suspensão de direitos políticos. A titularidade plena dos direitos políticos não se dispensa do registro de sua candidatura por partido ou coligação a esse, de prova documentada dos pressupostos de elegibilidade, travou aqui, mas saiu. Entre eles, o pleno exercício dos mesmos direitos políticos. Constituição, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2, negar o registro por falta de prova oportuna desses pressupostos não equivale a negar-lhe a realidade, mas apenas a afirmá-la não comprovada. Inciso 3, o alistamento eleitoral. Inciso 5º, a filiação partidária. A inaplicabilidade da regra de perda de mandato por infidelidade partidária. No sistema eleitoral majoritário, as decisões no mandato de segurança tiveram como pano de fundo o sistema proporcional que é adotado para a eleição de deputados federais, estaduais e vereadores. Entretanto, senhores, o mandado de segurança contra ato de presidente da Câmara dos Deputados, vacância dos cargos de deputado federal, dos líderes consórcios e passivos, deputados federais eleitos pelo partido impetrantes e transferidos por vontade própria para outra agremiação no curso do mandato. Resposta do TSE: a consulta eleitoral não tem natureza jurisdicional, nem efeito vinculante. O mandado de segurança impetrado contra ato concreto praticado pelo presidente da Câmara dos Deputados, sem relação de dependência necessária com a resposta da consulta aí 1398 do TSE. O Código Eleitoral, recepcionado como lei material complementar na parte que disciplina a organização
e a competência da Justiça Eleitoral, no artigo 121 da Constituição de 88, estabelece no inciso 7º do artigo 23, entre as competências privativas do TSE. Respondeu que, sobre matéria eleitoral, as consultas que lhe forem feitas em tese por oportunidade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Entretanto, senhores, percebemos que, diante de uma análise afirmativa, no artigo 14, no parágrafo 3º, inciso 5º, relacionado à licitude de desfiliação, não é juridicamente inconsequente, importante em sacrifício do direito pelo eleito, não sanção por ilícito, e não se dá na espécie. É direito do partido político manter o número de cadeiras obtidas nas eleições proporcionais. É garantido que o direito à ampla defesa do parlamentar que se desfilie de partido político, razões de segurança jurídica e que se impõe também a evolução jurisprudencial. Determina-se o cuidado novo sobre esse tema antigo pela jurisdição concebido como forma de certeza e não causa o que de sobressaltos para o cidadão. Não tendo havido mudança na legislação sobre o tema, tem reconhecido o direito de impetrar, titularizar os mandatos por eles obtidos na eleição, com a modulação dos efeitos dessa decisão, para que se produza a eles a partir da data de resposta do TSE a esta consulta. Inciso 6. A idade mínima a linha A, 35 anos, para presidente e vice-presidente da República e senador, para que candidatar. A linha B, 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. A linha C, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. 18 anos para vereadores na linha D. Entretanto, senhores, o parágrafo 5º, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos, a quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. A Emenda Constitucional 16 de 97. O Instituto da Reeleição tem fundamento não somente no postulado da continuidade administrativa, mas também no princípio republicano, que impede o que a perpetuação de uma mesma pessoa ou grupo no poder. O princípio republicano condiciona a interpretação e aplicação no próprio comando de norma constitucional, de modo que a reeleição é permitida por apenas uma única vez. Esse princípio impede a terceira eleição não apenas no mesmo município, mas em relação ao que a qualquer outro município da federação. Entremente, a alegação de inconstitucionalidade da interpretação dada no artigo 5º do artigo 14 é relacionado à Emenda Constitucional 16 de 97, a não exigir a renúncia aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito para o titular concorrer à reeleição. Doravante, o parágrafo 7º, são inelegíveis no território de jurisdição do titular. Quem são inelegíveis? O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandado eletivo, aí candidato à reeleição. Aonde houver prefeito a candidatar no município, não poderão candidatar os seus parentes. Aonde houver governador a candidatar, não poderá candidatar os seus parentes no mesmo estado.
E a outra pergunta que não vai parar: e aonde houver candidato a presidente da República, poderão candidatar os seus parentes? Não poderão candidatar ou concorrer a cargo de presidência. Mas em outro estado será admissível. Se fosse por essa ótica, não poderia. Mas é o que não acontece. Entretanto, senhores, a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta o que é a inexigibilidade no artigo 7º do artigo 14 da Constituição, a súmula vinculante 18. O que orientou a edição da súmula vinculante 18 e os recentes precedentes do STF foi a preocupação de inibir que a dissolução fraudulenta ou simulada de sociedade conjugal seja utilizada como mecanismo de burla à norma de inexigibilidade reflexa prevista no artigo 7º do artigo 14 da Constituição. Portanto, não atrai a aplicação do entendimento constitucional da referida súmula a extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. E no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição do Brasil, deve ser interpretado de maneira a dar eficácia e efetividade aos postulados republicanos e democráticos da Constituição, evitando-se a perpetuidade ou alongada presença de familiares no poder. Entretanto, senhores, a parte final do artigo 14, parágrafo 7º, a cláusula de inexigibilidade, exceção de interpretação restritiva que alcança tão somente os titulares de mandato eletivo e não beneficia os suplentes. Entre mentes seus. O parágrafo 8º, ou militar alistável é elegível atendido ao que as seguintes condições. O militar, ele pode também se candidatar, mas existem alguns requisitos, alguns pormenores, de acordo com a Lei Estadual 5.729 de 95, a elegibilidade do policial militar, matéria de direito eleitoral, a competência de quem? Do cara, a competência legislativa é o que? Da União, conforme aí a Constituição, no artigo 22, inciso 1, e artigo 14, parágrafo 8º. A lei estadual ofendeu o conteúdo material do artigo 14, parágrafo 8º da Constituição, quando previu hipótese de retorno ao serviço de policial militar que tenha assumido o cargo público eletivo de opção pela fonte remunerada. Inciso 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá se afastar da atividade, diversamente do que sucede ao militar com mais de 10 anos de serviço, deve se afastar definitivamente das atividades. O servidor militar que, contando menos de 10 anos de serviço, pretenda se candidatar-se a cargo eletivo. Inciso 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Longe fica de contrariar os incisos 2 do parágrafo 8º do artigo 14 da Constituição, provimento que implique reconhecer ao militar candidato o direito à licença remunerada quando conte mais de 10 anos de serviço. Militar da ativa, sargento com mais de 10 anos de serviço, elegibilidade e filiação partidária. Se o militar da ativa é alistável, ele elegível. Artigo 14, parágrafo 8º, porque não pode ele filiar-se ao partido político. A filiação partidária não lhe é exigível como condição de elegibilidade, certo que somente a partir do registro da candidatura é que será agregado. Entretanto, percebemos que a elegibilidade
ela é a adequação do indivíduo ao regime jurídico, constitucional e legal complementar do processo eleitoral, razão pela qual a aplicação da Lei Complementar 135 de 2010, com as considerações de fatos anteriores, não pode ser capitulado o que na retroatividade vedado pelo artigo 5º, inciso 35 da Constituição, mercê de incabível a invocação de direito adquirido ou de autoridade da coisa julgada que opera sobre o pálio da cláusula e anteriormente ao pleito em oposição ao diploma legal é retromencionado. Entretanto, os termos faz aí mercê adequação a uma realidade. De antemão, percebemos que o que vai nos trazer o parágrafo 10, o mandado eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contado da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. O prazo é 15 dias para impugnar a candidatura ou seja, o mandado eletivo. Desde aí, contados desde a sua diplomação. Ação direta de inconstitucionalidade, a captação de sufrágio, as sanções de cassação de registro ou do diploma previsto no artigo 41 não constituem novas hipóteses de elegibilidade. A captação ilícita de sufrágio é apurada por meio de representação processada de acordo com o artigo 22, inciso 1 e também 8º da Lei Complementar 64 de 90, que não se confunde com a ação de investigação judicial eleitoral, nem com a ação de impugnação de mandato eletivo, pois não implica a declaração de inegibilidade, mas apenas a cassação do registro ou do diploma. A representação para apurar a conduta prevista no artigo 41 da Lei 9.504 de 97 tem o objetivo de resguardar um bem jurídico específico à vontade do eleitor. E no parágrafo 11, a ação de impugnação de mandato tramitará o que em segredo de justiça, respondendo o autor à forma da lei. Claro, segredo de justiça, se temerária ou manifesta má-fé. Artigo 15. É vedado que a cassação de direitos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 1, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Inciso 2, incapacidade civil absoluta. Inciso 3, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. No caso específico dos parlamentares, esta relação natural entre suspensão dos direitos políticos e perda do cargo público não se estabelece aí como consequência natural. No artigo 55, parágrafo 2º, diz claramente que, nesse caso, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação das respectivas mesas ou do partido político representado no Congresso Nacional, assegurado, claro, a ampla defesa. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não impede o que é a suspensão dos direitos políticos. A incidência da regra do artigo 5º, inciso 3º da Constituição, sobre os condenados na sua vigência, não cabe opor a circunstância de ser fato criminoso anterior à promulgação dela, a fim de invocar o que é a garantia de irretroatividade da lei penal mais severa, cuidando-se de norma originária da Constituição. Claro, não são oponíveis às limitações materiais que nelas se impuserem o poder de reforma constitucional. A norma, no artigo 15, inciso 3º da Constituição, reveste de autoaplicabilidade e depende para efeito de sua imediata incidência de quaisquer ato de intermediação legislativa.
Essas circunstâncias legitimam as decisões da Justiça Eleitoral que declara aplicável nos casos de condenação penal irrecorrível enquanto durarem os seus efeitos, como ocorre na vigência do período de prova do suicídio, a sanção constitucional concernente à privação de direitos políticos dos sentenciados. Esse é um precedente. Inciso 5º, a recusa de cumprir obrigações a todos impostos ou prestações alternativas nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Inciso 5º, improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Artigo 16, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra ante um ano da data de sua vigência. Entremente, senhores, mudanças radicais da interpretação da Constituição devem ser acompanhadas da devida e cuidada reflexão sobre a sua interpretação, sobre a sua exegese e suas consequências, tendo em vista aqui o postulado de segurança jurídica. Não só a Corte Constitucional, mas também o Tribunal, que exerce o papel de órgão de cúpula de justiça eleitoral, deve adotar tais cautela por ocasião das chamadas viragens jurisprudenciais. Esse misto na interpretação dos preceitos constitucionais que dizem respeito a direitos políticos e ao processo eleitoral. Não se pode deixar o que de considerar o peculiar caráter normativo dos atos judiciais emanados do TSE que rege todo o processo eleitoral. Mudança, claro, na jurisprudência eleitoral, portanto, tem efeitos normativos diretos sobre os pleitos eleitorais com sérias repercussões sobre os direitos fundamentais do cidadão, eleitores e candidatos e partidos políticos. Entre mentes, mesmo que haja essa salada, essa mistura, agregadas que vão segregar aí no nosso sangue. Mesmo que somos questionados, ou até mesmo questionamos, diante de tantas circunstâncias em que possa minorar o aspecto formal e político de uma adequação à nossa realidade social. Nossa realidade social. Não é sexual, não, é social. Entretanto, senhores, a fase pré-eleitoral de que trata a jurisprudência dessa corte não coincide com as datas de realização das convenções partidárias. Ela começa muito antes, com a própria filiação partidária e a fixação de domicílio eleitoral dos candidatos, assim como o registro dos partidos no TSE. A competição eleitoral se inicia exatamente um ano antes da data das eleições. E nesse interregno, no artigo 16 da Constituição, exige que qualquer modificação das regras do jogo não terá eficácia imediata para o pleito em curso. Entre mentes, doravante a inovação trazida pela Emenda Constitucional de 2006, conferiu o status constitucional à matéria até então integrada, que regulamentou pela legislação ordinária federal, provocando assim a perda da validade de qualquer restrição à plena autonomia das coligações partidárias no plano federal, estadual, distrital e municipal. Todavia, a utilização da nova regra às eleições gerais, que se realizarão há menos de 7 meses, colide com o princípio da anterioridade eleitoral, no artigo 16 da Constituição, que busca evitar a utilização abusiva aos casuísticos do processo legislativo como instrumentos de manipulação ou de deformação do processo eleitoral. Artigo 17. E no capítulo 5º, embora que nesse artigo já culminado aí com o artigo 4º da Lei 9.504, de 97, estabelece que a limitação consistente na exigência do prazo mínimo de 1 ano de existência para que partidos políticos possam concorrer em eleições. A exceção
que justifica a limitação da ampla liberdade de atuação dos partidos políticos na seara eleitoral. A previsão atacada encontra ligação estreita com a exigência constitucional da prévia filiação partidária, requisito de elegibilidade inscrito no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição. Podemos fazer uma adequação relacionada a partido político, funcionamento parlamentar, propaganda partidária gratuita, fundo partidário, surge conflitante e aí com a Constituição, lei que a fase da gradação de votos obtido por partido político afasta o que é o funcionamento parlamentar e reduz substancialmente o tempo de propaganda partidária gratuita, é a participação no rateio de fundo partidário, a normatização inconstitucional. O vácuo aí ante a declaração de inconstitucionalidade de leis incumbe atentar para a inconveniência do vácuo normativo, projetando no tempo a vigência de preceito transitório, isso visando o que? Aguardar nova atuação das casas do Congresso Nacional. Caráter nacional, inciso 1. O conteúdo do artigo 45, parágrafo 6º da Lei 9.504, de 97, não afronta o que? A exigência de observância do caráter nacional pelos partidos políticos, reforçando ao contrário que as diretrizes de tal exigência constitucional, ao possibilitar ao partido político que se utilizem na propaganda eleitoral, o que em âmbito regional da imagem de voz de candidato ou militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito nacional. Cabe à Justiça Eleitoral ponderar sobre eventuais abusos e excessos na participação de figuras nacionais nas propagandas locais. A história dos partidos políticos no Brasil e a adoção do sistema proporcional de listas abertas demonstram mais uma vez a importância, a importância desse permanente debate entre políticos. E no artigo 17, inciso 3, prestação de contas à Justiça Eleitoral. Inciso 4, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Parágrafo 1º, é assegurado o que aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, para adotar o que os critérios de escolha e regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre candidatos em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo ser o estatuto estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária, de acordo aí com a emenda constitucional 52 de 2006. A inaplicabilidade, soltou aqui de novo, de perda de mandato por infidelidade partidária ao sistema eleitoral majoritário. As decisões do mandato de segurança tiveram como pano de fundo um sistema proporcional que é adotado para a eleição de deputados federais, estaduais e vereadores. As características do sistema proporcional, como sua ênfase no voto obtidos pelos partidos, torna-se a fidelidade partidária importante para garantir que as opções políticas feitas pelo eleitor no momento da eleição sejam minimamente preservadas. Daí a legitimidade de se decretar a perda do mandato do candidato que abandona a legenda pela qual se elegeu. O sistema majoritário adotado para a eleição de presidente, governador, prefeito e senador tem lógica e dinâmica diversa do sistema proporcional. As características do sistema majoritário, com sua ênfase na figura do candidato, faz com que a perda do mandato, no caso de mudança de partido, frustre a vontade de quem? Do eleitor, e vulnere a soberania popular dos hipossuficientes. Nobres senhores, concluímos também que a fidelidade partidária, a ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada contra a Resolução 22.610,
que disciplina o que é a perda do cargo eletivo e o processo de justificação de desfiliação partidária. O STF, por ocasião do julgamento dos mandados de segurança, reconheceu a existência do dever constitucional do direito assegurar esse instrumento às resoluções impugnadas, que vai surgir em contexto excepcional e transitório, tão somente como mecanismo para salvaguardar o que é a observância da fidelidade partidária, enquanto o Poder Legislativo, órgão legitimado para resolver as tensões típicas da matéria. Não se pronunciar são constitucionais as resoluções 22.610 de 2007. Entre mentes, percebe que esse desnível relevante trazido pela inovação trazida pela emenda constitucional de 52 de 2006 conferiu o que? O status constitucional, a matéria até integrada, regulamentava o que? Que a legislação ordinária federal, provocando assim a perda da validade de qualquer restrição à plena autonomia das coligações partidárias no plano federal, estadual, distrital e municipal. Todavia, a utilização da nova regra às eleições gerais que se realizarão há menos de 7 meses colide com o princípio da anterioridade eleitoral disposto no artigo 16 da Constituição, que busca evitar, ou seja, a utilização abusiva e causística. E no parágrafo 2º, os partidos políticos, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão o que os seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. O procedimento do registro partidário, embora formalmente instaurado perante o órgão do Poder Judiciário, TSE, reveste-se de natureza materialmente administrativa. Destina-se a permitir que o TSE verifique os requisitos constitucionais e legais atendidos pelo partido político. A legitimação a outorga de plena capacidade jurídica eleitoral essa agremiação partidária interessada. A natureza jurídica e administrativa do procedimento de registro partidário impede que este qualifique como causa para efeito de impugnação pela via recursal extraordinária da decisão proferida. E no parágrafo 3º, os partidos políticos têm direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao que é o rádio e a televisão na forma da lei. A propaganda partidária irregular que a